Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 99, livro de Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, a crise. Então, dando sequência, vou voltar uma linha aqui. Hermínio Miranda, ele diz assim: não é, pois, pelos caminhos frios da mente que chegaremos a eles sim através do roteiro luminoso do amor fraterno. E daqui em diante sequência. E é precisamente por isso que, consciente ou inconscientemente, procuram arrastar-nos para o debate terreno firme. Então aqui Hermínio Miranda, ele está nos orientando com relação às manifestações dos espíritos no campo vibracional dos médios. Ele está nos orientando a respeito do comportamento do espírito através do diálogo, porque existem muitos espíritos que são ardilosos, então eles fazem de tudo. Eles, espíritos, fazem de tudo para nos desviar do sentido nobre da doutrinação. Então vejamos aqui. Procuram arrastar-nos para o debate terreno firme, que conhecem, no qual podem esgrimir à vontade seus argumentos de um ponto de vista vantajoso. Quanto ao campo sentimental, consideram perigoso, entre aspas, porque está minado de imprevistos. Quando menos se espera, surge do passado uma lembrança esquecida ou vulto espiritual de um ser a quem muito amaram, o apelo de uma voz cariciosa. Então, quase sempre isso acontece nos trabalhos de desobsessão. É o caso aqui agora que Hermínio Miranda continua. A certo ponto, cesso a conversa e oro. Ele ainda insiste em falar e prosseguir o debate. Ele, o espírito, que se fazia presente ali no campo vibracional de algum médium, mas acaba calando-se quando tenta reagir fisicamente. Está preso pelos pulsos por um laço fluídico invisível a nós. Então é preciso entender uma coisa aqui. Olha só. Está preso pelos pulsos por um laço fluídico invisível a nós, mas que o mantém fortemente contido, por mais que se esforce.
Eu vou tentar explicar uma coisa aqui para você. Isso é complexo. E quando se diz complexo, é uma incógnita. E quando se diz incógnita, já entra no relativo. Porque cada caso é um caso. Eu não sei se eu simplifiquei ou se eu compliquei a matéria tão simples na tua cabeça. Mas vou tentar explicar de uma outra forma. Quando o Espírito diz assim, me soltem, vocês me amarraram, eu estou amarrado, eu estou preso a essas correntes. É preciso entender uma coisa, que tanto os mentores espirituais podem sim conter aquele nosso irmão bruto, agressivo, como também é preciso entender que, em muitos casos, ele mesmo se vê preso nas energias negativas que ele possui. Vou tentar explicar. Às vezes, o ódio nele é tão grande, a raiva é tão grande, que de certa forma esses sentimentos negativos nele acaba asfixiando ele de certa forma. Não asfixiando no sentido de matá-lo, porque o espírito, ele é imortal, né? O espírito, ele é imortal. Então, essas energias, elas se transformam em cordas, correntes, algemas, e de certa forma, essas energias faz com que os membros do espírito se juntem como se fosse um imã e não desprega. Então o ódio, a mágoa, o ressentimento, esses elementos negativos todos que ele traz, o tortura, o amordaça, o prende, o asfixia, o contém, né, de contido.
como também os mentores espirituais, eles possuem esses recursos todos. Os mentores espirituais, eles possuem armas que lança projétil, só que esse projétil, eles são considerados alguns dardos anestésicos. Os mentores espirituais, eles possuem seringas com anestésicos. Eles possuem algemas, os benfeitores espirituais. Eles possuem cordas, correntes, para conter determinados espíritos. Ah, Luiz, isso é um absurdo. É um direito das pessoas achar que é um absurdo. Até porque aqueles que já leram, que já estudaram obras de André Luiz, já depararam com com esses métodos, né? Empregados pelos mentores espirituais. Inclusive no livro Ação e Reação, eles lá possuem numa mansão, nas zonas umbralinas, eles possuem diversos tipos de armas que durante o período que eles estão sendo atacados pelos externos, ao mesmo tempo existe um contra-ataque de dentro da mansão para fora. E muitos seres lá fora são atingidos por aqueles dardos, o que os põe para dormir por horas e horas e horas e horas. Então isso não é novidade, mas eu tinha que explicar nesse exato momento para você. Então, por mais que se esforce, volta a esbravejar, ameaçar o espírito, né? Começa a crise maior. É evidente que tenta ainda reagir e procura acalmar-se dizendo que estou me esgotando inutilmente na tentativa de dominá-lo. Não tenho a menor intenção de dominá-lo, e sim de despertar o seu espírito. Dou-lhe prolongados passos enquanto a crise se adensa e aprofunda. Eu tenho horas que fico pensando, não generalizando, mas tem horas que eu penso, meu Deus, será que existe no Brasil casas espíritas que os trabalhos são tão sérios tanto quanto esse realizado por Hermínio Corrêa Miranda? Porque se nós pararmos para observar, os trabalhos realizados por Hermínio Miranda, eu vou colocar passado, porque foi na época dele e ele já desencarnou. Era sério por demais esse trabalho. Tem hora que eu me pergunto assim, mas por que eu
não nasci ao lado de um homem desse. Porque a ignorância aqui é tão grande que eu penso assim, que se eu tivesse nascido ao lado de um homem desse, de Hermínio Miranda, eu, de certa forma, ia trabalhar com ele diversas faculdades que eu possuo, que se encontra hoje aqui na atualidade, na inatividade. Mas você compreende que isso é ignorância minha, porque é preciso crescer e florescer onde nós nos encontramos plantado. Um dia, uma equipe enorme de pessoas foram, não sei, acredito que foram a Uberaba. Pensemos em uma caravana de umas 50 pessoas. Faz parte do assunto aqui. E todas essas 50 pessoas apaixonadas, fanáticas no trabalho de Chico Xavier. E foram até o Chico. E depois, antes de despedir-se do Chico, naquela época, eles resolveram que voltariam a São Paulo, lá a cidade natal deles, que eles voltariam a São Paulo, venderiam tudo, eles iam vender tudo que eles tinham e iam mudar para Uberaba, para ficar próximo ao Chico Xavier. Você sabe dessa história? Só que eles levaram ao conhecimento de Chico. Chico, nós resolvemos, nós vamos voltar a São Paulo, nós vamos vender tudo que nós temos e nós vamos mudar aqui para Uberaba, para nós ficarmos pertinho de você. O que você acha que o Chico fez? O Chico, eu não mereço, meus irmãos. Eu não mereço. Mas eu agradeço. Mas Emmanuel, pronto, complicou a situação já. Para todo mundo, complicou para todo mundo. Emmanuel está aqui do meu lado me dizendo que os moirões juntos não faz cerca. Você conseguiu entender? Os moirões, aqueles moirões da cerca, né? Porque todas as cercas têm aqueles moirões. Então Emmanuel disse, os moirões juntos não fazem cerca. E Emmanuel está certo, porque nós só conseguimos fazer uma cerca de 3 em 3 metros, um moirão, não é? Isso foi o suficiente para essa equipe voltar a São Paulo e lá fundar as obras Casas André Luiz, em São Paulo, que hoje assiste milhares de pessoas necessitadas, inclusive pessoas deficientes, tanto da matéria quanto da alma.
do perispírito. Os moirões juntos não se faz cerca. Então, seria da minha parte uma ignorância querer nascer próximo a Hermínio Miranda, sendo que nós temos que florescer onde nós fomos plantados. Pois você observa o lírio. O lírio, você passa próximo a um pântano, a uma represa cheia de mato que a cobriu. Então você vê ali naquele brejo, vamos usar esses termos, você vê ali no meio daquele pântano o lírio majestoso e belo. Então o lírio, ele ignora a lama, ele ignora o pântano. E ali, em meio ao pântano, ele cresce e sua flor abre exuberante, não exibindo, nem para dizer para outras flores que ele é majestoso, mas no sentido, querendo ele passar uma mensagem: cresçam e floresçam onde fores plantado. Então, onde você hoje se encontra? Você é um lírio. O local onde você encontra-se nesse instante é um pântano. A terra é um laboratório, é uma faculdade. A terra é um mundo de provas e expiações. A terra é um pântano. Então, onde você se encontra nesse instante? Eu me encontro no meu trabalho. Então, cresça e floresça no teu trabalho. Eu me encontro em casa. Pois então, cresça e floresça no teu lar, na tua casa. Eu me encontro no trânsito. Cresça, floresça na rua, né? No trânsito. Cresça e floresça no trânsito. Onde você se encontra? Num shopping, no mercado. Cresça e floresça onde você se encontra. Quer dizer, exemplifique, mostre a você mesmo que você é um representante de Jesus na Terra e que nada à sua volta te impedirá de você procurar hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Pois veja bem, dando-se a sequência, subitamente ele começa a gritar que não quer e não pode fazer aquilo, e informa realmente em pânico que tudo está ruindo em torno dele e dentro dele. Por fim, chora desesperado e parte. Agora você acha que esse espírito clamou, chorou
e partiu. Você acha que a equipe espiritual e a equipe encarnada esqueceram dele? De forma alguma, pois ele retorna centenas de outras vezes. Vamos para o próximo vídeo.